Profeta Isaías, parte 2. No último vídeo, nós falamos sobre o início da profecia de Isaías. Analisamos do capítulo 1 até o capítulo 39 e vimos tudo que o profeta alertou, instruiu e profetizou. Vimos que a mensagem de Isaías no começo do livro era voltada para o alerta quanto ao castigo vindouro, o juízo de Deus, tanto para Israel quanto para Judá. Mas também vimos muitas mensagens de esperança, pois um remanescente seria mantido e, a partir dele, a nação seria reconstruída. Além disso, a maior esperança de todas estava na vinda do Messias, um rei que viria e instituiria um reino de justiça e paz. Agora, a partir do capítulo 40, essa mensagem muda um pouco. Agora nós veremos a restauração pós-cativeiro, chamado de volume do consolo. É importante lembrar que o cativeiro aconteceu cerca de 100 anos depois de ser profetizado por Isaías. Então, a restauração da nação está em um futuro ainda mais distante do profeta. Muitos estudiosos pensam e afirmam que essa coleção de profecias teria sido escrita por outro profeta, ou talvez discípulos de Isaías, que estivessem vivenciando e documentando esse retorno e essa restauração. Mas, se nós falarmos que Isaías não poderia receber uma visão do Senhor sobre como seria a restauração do povo, mesmo que tanto tempo antes, como então explicaríamos as profecias de Isaías acerca do Messias, que se cumpriria muito mais tarde? Por isso, as opiniões aqui se dividem. Alguns afirmam que não foi Isaías quem escreveu essa mensagem, mas outros ficam com a ideia de que Isaías escreveu sim, pois aprouve ao Senhor revelar tudo isso a ele. Vamos dar uma olhada em tudo isso. Capítulo 40 ao 48. Do capítulo 40 ao 48, nós tivemos o volume que fala sobre o propósito da paz. Esses capítulos que se seguem falam sobre a restauração do povo. E logo nos primeiros versículos, vemos Deus ordenando que seu povo fosse consolado, pois o tempo de dor já havia findado e os pecados perdoados. Mas, além disso, também traz o anúncio da consolação que a vinda do Messias traria. A restauração física do povo é atrelada à restauração espiritual. O reino do Senhor viria e, com isso, os vales seriam aterrados, os montes nivelados e a glória do Senhor seria vista por toda a terra. Mas há apenas um caminho para que isso tudo aconteça: o arrependimento. É por isso que, antes de narrar tudo o que aconteceria, nós lemos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Depois de alguns anos, a Bíblia nos diria que essa voz que clama no deserto é o João Batista, aquele que preparou o terreno com uma mensagem sobre o arrependimento. Esta sessão segue trazendo esperança. O povo seria alegrado no Senhor. Os necessitados seriam atendidos e ouvidos. No deserto seriam abertos rios e a terra seca seria manancial. O cedro, a acácia, a murta e a oliveira seriam plantadas pelo Senhor. Árvores essas que simbolizam beleza, utilidade, crescimento e vitória. O mais interessante é que o Senhor está dizendo que essas árvores seriam plantadas no deserto, um lugar que não traz condições para algo assim, justamente porque Deus queria mostrar sua forte mão em ação, apesar da realidade ao redor. Mas há um problema. Mesmo depois de tudo que passaram e da forma como foram corrigidos pelo Senhor, Israel parece não ter entendido. A nação não estava cumprindo o plano do Senhor de restaurar o mundo por meio de um povo específico. Era como se a nação tivesse se tornado infrutífera, com sua fé enfraquecida no período de exílio. O Senhor precisa relembrar seu povo de que Ele é o único Deus e que os ídolos não se assemelham a Ele. O profeta Isaías critica a idolatria, pois o povo precisa se lembrar de que o Senhor era o primeiro e o último. Mas um ponto interessante está no capítulo 45. Sabemos que o ministério de Isaías acabou cerca de 100 anos antes que o povo fosse para o exílio. No capítulo 45, ainda se segue a mensagem sobre a libertação do povo, mas agora o libertador tem nome: Ciro. Esse é o maior argumento daqueles que afirmam que a segunda parte de Isaías não teria sido escrito por ele, mas sim por algum discípulo dele. Como Isaías poderia prever o nome exato daquele que libertaria o povo tantos anos depois? É claro que não podemos deixar de lado a onisciência de Deus, e precisamos levar tudo isso em consideração ao pensar a respeito. Essa sessão é encerrada com a sentença da queda da Babilônia e uma repreensão à infidelidade de Israel, que o Senhor declara ser obstinada desde sua origem.
Israel poderia ter dado ouvidos aos mandamentos de Deus e assim teria paz, justiça e descendentes em abundância, mas não o fez. Capítulo 49 a 57. A seção seguinte fala do príncipe da paz, o servo do Senhor. Em Isaías 49, do versículo 1 ao 6, vemos o que é conhecido como o Cântico do Servo. É o próprio Jesus falando sobre a missão que viria cumprir. Esse servo, Jesus, reuniria Israel, mas também seria luz para os gentios. Mas outra questão é que esse servo, tão importante e que faria grandes coisas, seria desprezado e aborrecido das nações. Parece controverso, não? Do versículo 7 ao 12, é Deus quem fala sobre a glória do seu servo, que seria mediador da aliança e redentor do povo. Libertaria os cativos e os que estivessem em trevas, os tirando da cegueira espiritual. Nos capítulos que se seguem, vemos várias predições sobre como seria tratado esse servo, como ele sofreria sendo ultrajado, mas permanecendo fiel. O capítulo 53 parece até o relato de uma testemunha ocular da crucificação. O servo sofredor é como uma raiz que brota de uma terra seca, homem sem formosura, homem de dores, transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Você certamente conhece essa passagem. Ela foi citada pelo apóstolo Pedro e aparece 7 vezes no Novo Testamento para se referir a Cristo. Escrita cerca de 7 séculos antes da crucificação, esse capítulo nos prova a grandeza de Deus em revelar sua vontade a seus servos, como fez a Isaías. Esse servo triunfou, apesar de tamanho sofrimento. No capítulo 56, há uma inclusão dos gentios nas bem-aventuranças de Israel. Todo estrangeiro que seguisse as leis do Senhor seriam aceitos, pois a casa do Senhor seria a casa de oração para todas as nações. Lembra que o servo viria e seria luz para os gentios? Isso começa a acontecer. Capítulo 58 ao 66. A última seção do livro de Isaías fala sobre o programa da paz. Aqui é tratado alguns temas importantes para que a comunhão entre Deus e o povo seja restabelecida. A primeira questão é o jejum. Deus revela ao povo qual é o jejum que verdadeiramente o agrada: libertar os cativos, alimentar o faminto, abrigar o pobre. Mas o que isso tem a ver com o jejum como o conhecemos? Veja bem, o jejum sempre tem o objetivo de alcançar o favor do Senhor. Por isso, o Senhor estava mostrando ao povo o que realmente o agradava: cuidar dos seus, servir, humilhar-se ao exaltar outros. Por fim, jejuar de forma externa, como muitos estavam fazendo, sem que o coração estivesse arrependido e sincero, não teria comunhão com o Senhor. Além disso, nessa mesma sessão também é falado sobre a necessidade do arrependimento, pois apenas ele traz a conversão genuína. E a conversão é o único caminho para a redenção. A iniquidade do povo é o que os separava de Deus e seus pecados impediam o acesso ao Senhor. Mas sabemos que sempre há esperança e recomeço em Deus. Quando os israelitas de Jerusalém forem restauradas de forma milagrosa e misericordiosa, todas as nações temerão o nome do Senhor, pois o Redentor virá a Sião. Agora, tenha em mente que aqui a mensagem não é mais sobre a Israel física, mas também para a Israel espiritual. Sião significa o povo do Senhor. Isso nos leva a um outro tema importantíssimo nessa sessão: a Nova Jerusalém. Do capítulo 60 ao 62, nós vemos a redenção de Sião, quando a glória do Senhor brilhará sobre Jerusalém e o Senhor a iluminará com sua luz. O povo de Deus será reunido, essa será a habitação dos justos. Como muitas outras profecias, aqui há um significado duplo. Sim, havia esperança e futuro para a Jerusalém terrena. Uma mensagem importante quando nos lembramos do tempo de angústia que o povo estava passando. Mas é claro que essa mensagem também indica a Jerusalém celestial, aquela que, de abandonada e odiada, seria agora a glória eterna do Senhor, tendo o soberano Deus como sua luz. O capítulo 61 é muito importante. É o próprio ungido Salvador falando através do profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me
para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sim, você já viu esse texto em outro momento da história, na sinagoga de Jerusalém, quando Jesus leu e declarou que se referia a ele mesmo e que naquele dia aquela profecia se cumpria. O capítulo final do livro de Isaías traz uma mensagem contra aqueles que praticam a falsa religião, um culto feito de forma exterior, mas sem sinceridade de coração. Nisso, há um grande contraste entre os ímpios e os servos do Senhor, pois os ímpios seriam excluídos da Nova Jerusalém, enquanto os servos, aqueles que amam Jerusalém e por ela prantearam, são chamados a se alegrarem. O capítulo termina falando sobre a felicidade eterna de Sião, que, como você já sabe, se refere a Jerusalém espiritual. Na verdade, o final de Isaías nos traz uma visão geral sobre o plano de Deus. Ele virá em ira, se referindo ao grande dia do Senhor. Todas as nações serão reunidas e aqueles que foram fiéis até o fim serão salvos. O profeta Isaías traz muitas palavras de esperança ao falar sobre a restauração da Jerusalém física. Mas essa é a maior esperança que o livro nos traz, o dia em que seremos todos reunidos e viveremos na Nova Jerusalém. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías. Sendo considerado o maior profeta do Antigo Testamento, suas profecias foram as mais citadas por Jesus e também pelos apóstolos. Uma profecia que trouxe confronto e chamou o povo ao arrependimento, mas que, por outro lado, também trouxe consolo, profetizou restauração e redenção. Trouxe várias profecias acerca do Messias e, por fim, da futura Jerusalém, quando o povo do Senhor será completamente e definitivamente restaurado.